Mais uma de meio ambiente. A educação para o trânsito é um direito de todos. Ok. E tem por finalidade primordial, ou seja, principal, importante, relevante, o quê? A formação dos infratores contumazes. Formar infrator. Quem quer formar infrator? Ninguém quer formar infrator. A gente quer formar condutores, bons condutores, né? E aqui ainda fala contumazes, que é uma palavra estranha para a maioria das pessoas. Contumaz é recorrente, que está sempre fazendo aquilo ali. Habitual, pode ser assim? Ficaria mais fácil, né? Obviamente não é. A educação para o trânsito não tem por finalidade formar infratores, muito menos infratores habituais, recorrentes, que estão sempre fazendo aquilo. Letra B, reciclar os trabalhadores da área de trânsito. Nós temos vários personagens aí trabalhando no trânsito, né? Agentes de trânsito, engenheiros, muita gente, policiais, quem está fiscalizando, quem está ali cuidando da operação do trânsito. Tem muita coisa. Inclusive instrutores, né, que formam condutores, mas não é. A educação para o trânsito não tem como finalidade primordial reciclar trabalhadores da área de trânsito, não. Não é. Seria, então, educar o comportamento dos condutores e pedestres. Opa, aqui tá bacana, hein? Educar o comportamento dos condutores e pedestres. Para que haja respeito e cidadania no trânsito. Ficou lindo o negócio. Não ficou até poético? Certamente vai ser essa a resposta. Segura aí. Vamos analisar a última ainda. Treinar candidatos para obter a Carteira Nacional de Habilitação? Não. Isso não é finalidade primordial, não. Dentro da formação de candidatos à habilitação, existe sim a educação para o trânsito. Mas não é só isso, tem todo um conteúdo, inclusive é o que você está estudando aqui agora para conseguir passar nessa prova teórica. Não é finalidade primordial, não, tá? Então pode descartar. A resposta é a letra C. Agora presta atenção no macete, hein? Nessa questão, caso você tenha ficado com dúvida em qual seria a resposta, vamos supor que você está fazendo essa prova aqui sozinho, não está tendo a minha ajuda, e tivesse que chutar, em qual que você chutaria? A, B, C ou D? Chuta na C, sabe por quê? Porque aqui dá para aplicar a técnica do elefantinho. Elefantinho. Que técnica é essa, professor? Uma técnica muito legal, que quando você perceber ela na alternativa, numa das alternativas, é 80% de chance de ser a resposta. Que é aquela alternativa que, destacadamente, ela é muito maior do que as outras. É o elefantinho, é o bicho grande no meio dos outros, né? Veja que a letra A teve aqui, ó, meia linha de frase aqui. Na letra B, meia linha. Na letra D, meia linha. Olha a letra C, uma linha inteira e meia. Olha o elefantinho aqui, achei ele. Quando tiver esse tipo de situação na questão, é 80% do elefantinho ser a resposta. Anota mais essa dica, esse macete aí. Hein? Meio ambiente é o tema dessa questão. O que fazer ao se deparar com sinistro e acidente? Né? A forma chique que o Código de Trânsito agora arranjou de chamar os acidentes de trânsito. O que fazer ao se deparar com sinistro envolvendo veículo transportando substância radioativa? Aí o negócio é complicado, hein? O símbolo do radioativo é que ele tem um ventiladorzinho assim, de 3 abas, né? Não sei desenhar muito bem não, mas é mais ou menos isso aqui, ó. É o radioativo. Sinalizar o local, isso é bom. Isolar a área para afastar curiosos, também é bom. Essa letra A aqui está tudo certo. Ligar para as autoridades, seja PRF, pelo número 191, PRF é a Polícia Rodoviária Federal. Tá? Se você estiver na rodovia estadual, obviamente, você não vai ligar para a Polícia Federal, você vai ligar para a Polícia Militar, né, que é 190. E também para o socorro especializado, no caso o Corpo de Bombeiros, pelo 193, ok, aqui está tudo certo também. Avisar ao transportador e ao embarcador do produto, normalmente você vai ter identificado no veículo os números de emergência, no veículo, você consegue ver de longe, tá? Também. Todas as alternativas são corretas? Sim, essa é a resposta. E lembrando daquele macete que a gente sempre ensina, que quando tem uma alternativa, seja A, B, A, C ou A, D, escrito todas, esse todas aqui, ó, é 80% de chance de ser a resposta, tá? Dessa ser a alternativa que você deve responder. Então marque aí letra D. Se você não soubesse nada disso aqui,
usaria o macete e teria 80% de chance de acertar. Bora lá para mais um de processo de habilitação. O exame de direção aplicado na obtenção da ACC, que é a autorização para conduzir ciclomotor, aquelas cinquentinhas, seguirá os mesmos requisitos técnicos e nos moldes definidos para avaliação dos candidatos à obtenção da categoria B. Quem vai fazer ACC, o exame de direção, vai ser igual quem faz para a categoria B? Não, né, gente? Categoria B é um automóvel, faz baliza, o exame é no trânsito. Categoria A e a ACC, que não é uma categoria, mas é uma habilitação para conduzir ciclomotor, segue outro rumo. Tá? Então não é isso aqui. Seria categoria C? Piorou, né? Porque aqui já é para caminhão. Qualquer categoria, olha, qualquer é casca de banana, tá? Quem estuda com a gente sabe que uma casca de banana é 90% de chance dessa alternativa ser falsa. E essa aqui é falsa. Seria, então, correspondente aqui à categoria A? Sim, categoria A. Ou então ACC, que é a autorização para conduzir ciclomotores, são bem similares. É para conduzir veículos de 2 ou 3 rodas, porém, tem uma diferença aí de capacidade, né? A categoria A é para motocicleta propriamente, enquanto o ciclomotor é para aquelas cinquentinhas, que só vai até 50 cilindradas. Essa aqui é a resposta. D de dado. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Sinalização viária. A placa TIT04 indica o quê? Indica mesmo, porque ela é uma placa do grupo indicação. Dentro do grupo indicação, a gente tem alguns subgrupos. Tem as placas indicativas de locais sentidos de distância, tem aquelas que indicam serviços auxiliares, são as de cor azul, tem as educativas, né, com mensagens ali para os motoristas e pedestres, tem as de atrativos turísticos, essa aqui é de atrativo turístico, essa da cor marrom aqui. Ó. O que essa placa aqui quer dizer, hein? Eu estou vendo aqui tipo um vaso de barro, a pessoa com as mãos em volta ali, o que é isso? Seria zoológico? Nada a ver, né? Não tem nada a ver, isso que já elimina. Área de descanso? Não parece uma cama ou uma rede, também não. Gruta? Até existe a placa de gruta, mas não é essa aqui não. A gruta é tipo um buraco ali no barranco, né? Um túnel. Isso aqui é artesanato, gente. Plaquinha fácil. Essas placas de atrativos turísticos, normalmente, elas são muito intuitivas. É fácil saber qual é o significado delas. Só quando o Detran resolve complicar e bota algumas assim parecidas, similares, né? Mas aqui ele ajudou, ele colocou zoológico. Não tem nada a ver com zoológico. Área de descanso, não tem nada a ver com área de descanso. Aí fica fácil. Letra A. Essa questão é sobre sinalização viária e ela diz o seguinte. A placa parada obrigatória, aquela que vem em formato octogonal, fundo vermelho, escrito pare, determina que o condutor deverá, letra A, imobilizar o veículo na iminência de transpor o cruzamento. Iminência quer dizer quando está prestes, né, a momentos de transpor o cruzamento, de atravessar o cruzamento, dando preferência de passagem aos demais veículos. Veja bem, imobilizar, então, tem que chegar aí, o veículo tem que cortar totalmente a marcha, né? Quando fala cortar a marcha, interromper a marcha, imobilizar totalmente. Ele não pode ter movimento nenhum. Nem devagarinho, ok? Na iminência de transpor o cruzamento, dando preferência aos demais veículos. E aqui ainda tem uma questão, não interessa se vem ou não o veículo, tem que chegar e imobilizar o seu, tá? Não interessa se está vindo outros veículos ali, tem que chegar e imobilizar o seu. Aqui parece que está certo, vou deixar ela marcadinha aqui. Letra B, diminuir a velocidade. Opa, diminuir a velocidade é procedimento que você vai adotar quando você estiver aproximando uma placa de dê a preferência, aquela triangular. É diferente. Tem uma diferença muito importante entre a placa de parada obrigatória e a de dê a preferência. A de parada, a imobilização é obrigatória. Na de dê a preferência, aí você vai só diminuir a velocidade. São coisas distintas, tem que se ligar nisso aí. Então, não vou nessa. Reduzir a marcha do veículo. Reduzir a marcha não é exatamente pegar que está na quarta marcha e puxar para a terceira, ou para a segunda ou para a primeira. Reduzir a marcha é diminuir a velocidade. Assim como, quando o Detran disser interromper a marcha, é imobilizar totalmente o veículo. Interromper quer dizer não tem mais movimento com o veículo.
Então não é reduzir. Reduzir é coisa de placa de dê a preferência. Já vou eliminar. Obrigatoriamente seguir em frente, observando com atenção o cruzamento. Pô, seguir em frente? Não, é uma placa de parada obrigatória. Está fora, ficamos mesmo com a letra A. Questão sobre sinalização viária. É verdadeiro afirmar que a sinalização de trânsito orienta condutores e pedestres. Então quer dizer que na sinalização de trânsito, as placas, o semáforo, o que o guarda está sinalizando ali com o apito ou com a mão, aquilo vale tanto para motoristas, quem está conduzindo um veículo, como para pedestres. Você concorda com isso? Sim ou não? Pensa aí, vê se a sinalização no trânsito, todo tipo de sinalização, ela vale para condutores e pedestres. Vale, não é? Então essa aqui serve como resposta. Olha a letra B, diz que regulamenta. Sim, por meio das placas de regulamentação. Então achei outra que serve como resposta. Posso marcar duas? Não, não pode. Pode procurar que vai estar escrito todas lá. Ó. Se está escrito todas, meu amigo, é 80% de chance desta ser a resposta. E pode observar que a letra C ainda fala adverte, sim, por meio das placas de advertência, e indica também pelas placas de indicação. Então, letra D de dado. 80% das vezes que tivesse todas aí em qualquer alternativa, pode ir que a resposta é essa. Mais um aí de sinalização viária. Conjunto de placas que trazem informações úteis aos usuários. Elas trazem informações aos usuários, como, por exemplo, sobre locais de interesse e distância a ser percorrida. Seriam as placas de regulamentação, as de advertência, as de indicação. As educativas, na verdade, é um subgrupo que está dentro das de indicação, tá? Então, vou eliminar ela aqui. Regulamentação, advertência ou indicação? Gente, regulamentação é placa que proíbe ou obriga alguma coisa. Advertência é placa que alerta sobre riscos e circunstâncias na via. E indicação são as placas que informam os usuários locais de interesse, distância, a cidade tal que você está procurando está para lá, na distância de tantos quilômetros. Isso aqui é função de placas de indicação. Letra D de dado a resposta. Mais uma sobre sinalização viária. Marque a alternativa incorreta. Cuidado com essas questões que pedem alternativa incorreta. Eu mesmo, apesar de toda a prática corrigindo questões todos os dias, eu costumo dar esse vacilo. Eu começo a ler as alternativas, na hora que eu vejo uma correta, eu vou e marco. Esqueço que a questão está pedindo a incorreta. Tem que ficar muito atento a isso aí. Diante da sinalização R6B, essa sinalização aqui, ó, ilustrada ao lado, você entende que trata-se de quê? Eu estou vendo uma placa de regulamentação com um E aqui dentro. Essa placa está proibindo alguma coisa? Não. Placa que proíbe, ela tem uma tarja transversal, né, gente? Se fosse proibido, seria assim, ó, o Ezinho com um corte. Não tem aquele corte, aquela tarja transversal, ela não está proibindo de nada. Então, ela está regulamentando alguma coisa. E aqui embaixo eu estou vendo escrito táxi. E o curioso é que as placas de regulamentação têm um formato circular. Essa aqui, no caso, ficou com formato retangular, porque ela foi colocada dentro de um fundo retangular com a informação aqui, ó, táxi. O que eu vou entender quando eu ver uma placa desse jeito? É uma placa de estacionamento regulamentado? Sim, estacionamento regulamentado. Ela não está proibindo nada, então quer dizer que ele pode estacionar. Essa aqui está certa. Eu estou procurando a incorreta. É uma placa de regulamentação? Sim. Com informação complementar? Sim, essa também está correta. Ela tem uma informação complementar aqui, que é o táxi. Letra C. É uma placa proibindo estacionar? Não. Para ser proibido, ela tem que ter aquela tarja transversal. E nesse caso aqui não tem. Então, essa placa não proíbe estacionar. Essa é a alternativa incorreta. Eu vou marcar a letra C. E só para a gente analisar todas aqui, ó. Letra D. Placa de estacionamento regulamentado. Ok. Exclusivo para os veículos especificados nela. No caso aqui, táxi. Então, pronto. Ficou fácil de entender. Ah, professor, mas os outros veículos que não são táxi não podem estacionar aí. Então, ela é uma placa de proibido estacionar? Não. Ela não é uma placa de proibido estacionar. Ela é uma placa de estacionamento regulamentado, nesse caso exclusivo para táxi. Os outros não podem estacionar porque o estacionamento aqui é regulamentado para táxi. Não é porque a placa é de proibido estacionar. Placa de proibido estacionar é essa que eu desenhei aqui. Então, não confunda.
E o curioso é que até órgãos de trânsito costumam confundir isso, tá? Eles colocam proibido estacionar, o órgão de trânsito coloca assim, proibido estacionar. Embaixo escreve táxi. Se o órgão de trânsito faz isso aqui, ele está proibindo só os táxis de estacionar ali. Qualquer outro veículo pode, entendeu? Então não pode ter essa proibição aqui. Isso aqui é errado para essa situação. Tem que ser estacionamento regulamentado mesmo para táxi. Os outros não podem estacionar, não porque a placa proíbe, mas é porque ela regulamenta para táxi. Se liga nessa pegadinha aí, hein? Questãozinha de sinalização aqui na tela. E ela diz o seguinte, a placa A20B, essa placa aqui, ó, ela adverte sobre o quê? Que adiante você vai encontrar o quê? Eu estou vendo aqui pelo símbolo, pela ilustração desenhada dentro dessa placa, o nome disso é pictograma, tá? Nome estranho, pictograma, esse desenho que vem dentro da placa. Que esse carro está numa subida. E aqui, nas alternativas, eu tenho declive, que é uma descida, e tenho aclive, que é uma subida. Tem aqui também, ao invés de escrito aclive, subida, que é a mesma coisa, subida, que é a mesma coisa. Aclive e subida são a mesma coisa. Declive e aclive são coisas diferentes. Declive é uma descida, aclive é uma subida. Nessa questão dá para aplicar o macete das alternativas brigonas. Se você ainda não conhece esse macete, presta atenção aqui. Quando você encontrar duas alternativas muito parecidas, uma dizendo uma coisa e a outra desmentindo, a resposta tem que ser uma dessas duas. Veja aqui comigo na letra A, ó, um declive acentuado. Está dizendo que é uma descida acentuada. Esse termo acentuado significa forte ou íngreme. Uma descida muito forte, uma descida íngreme, uma descida acentuada, é tudo a mesma coisa. Então na letra A diz que é uma descida muito forte. E na letra C diz que é uma subida muito forte, porque o termo acentuado foi usado aqui de novo. As duas são muito parecidas, não são? A única coisa é que uma fala que é descida, a outra fala que é subida. Quando acontece isso, duas alternativas muito parecidas, uma dizendo uma coisa e a outra desmentindo, a gente chama isso de alternativas brigonas. Quando isso acontece, a resposta tem que ser uma das duas. Então eu já chego e elimino a letra B e a letra D. Já elimino, eu já sei que tem que ser A ou C. Agora olha para o desenho aqui, para o pictograma. Isso aqui é uma subida ou uma descida? Isso aqui é uma subida. Declive significa descida, então já vou eliminar a letra A, sobrou para mim a letra C. Tranquilinho aí? Anota o macete, hein? Mais um aí sobre sinalização viária. Indique o significado do gesto GC01. GC é gesto do condutor. 01 porque tem o 01, tem o 02, 03, tem alguns, né? GC, precisa saber disso? Não, prof. Pode ficar tranquilo que vai estar desenhado aqui para você ver. O GC aqui é só para fazer referência. Mostrado no desenho, está aqui, ó, mostrado no desenho. Quando ele estica o braço para fora e fica com o braço parado, esticado, igual ele está aqui, ó, braço esquerdo, obviamente, ele está dizendo o quê? Que vai dobrar à direita, que vai dobrar à esquerda, motoristas apostos ou parar. Quando ele vai parar, diminuir a velocidade ou parar, o bracinho dele balança para cima e para baixo. Então, no desenho, você vai ver setinha apontando para cima e para baixo, dando a entender que ele está balançando o braço. Como aqui não tem essas setinhas, ele está com o braço parado, então não significa que ele vai diminuir a velocidade de parar, não. Esse motoristas apostos aqui, nem existe isso. E esse apostos aqui também está errado. Apostos não é junto, quer dizer, teria que ser separado, né? Motoristas, venham para os seus postos, quer dizer, o seu veículo. Isso aqui é uma sinalização sonora antiga que existia. Ela foi abolida em 2004, para você ter uma ideia. Então isso aqui deixou de existir há muito tempo e não tem nada a ver com sinalização gestual do condutor. Era um tipo de sinalização sonora que o guarda usava. Não existe mais desde 2004. E aí, ele vai dobrar para a esquerda ou dobrar para a direita? Quando ele vai dobrar para a direita, gente, o braço dele fica dobrado para cima, apontando para cima. Então não é para a direita, tá? Pode eliminar aqui. Nesse caso, ele está sinalizando que vai dobrar para a esquerda. Aí você pode ficar na dúvida, professor, por que ele põe o braço assim? Não poderia simplesmente dar seta? O Código de Trânsito Brasileiro diz que quando ele quer realizar uma manobra para a esquerda, ele tem duas formas de sinalizar. Com a luz indicadora de direção, que é a seta, ou com um gesto convencional de braço. Esse gesto aqui regulamentado pela sinalização de trânsito, pela legislação de trânsito. Então ele pode sinalizar de uma maneira ou de outra. Tá? Ah, então quer dizer, professor, que ele pode deixar de dar seta e dar o sinal de braço? Pode. Leia lá no código para você ver. Sinalizar com luz indicadora de direção ou
gesto convencional de braço. Uma ou outra vale. Nesse caso aqui, letra B, ele está indicando que vai dobrar à esquerda.